Bom, então vamos agora para o Daniel Ciribelli. Muito bom. Eu gostei muito das explicações dos meus amigos aí, porque foram explicações técnicas e também trouxeram bastante experiência. E então vou deixar aqui para falar um pouco sobre as experiências pessoais. A questão do sonho, que sonho seria essa questão de fantasia, sabe, de ilusões. Se você está sonhando, um sonho convencional, esse que você acorda e, lembrei das contas que eu tinha que pagar, amanhã, sabe? As contas que eu tenho que pagar amanhã. E aí você tem aquele sonho, aquela questão onírica que permeia, o seu cérebro físico, tudo aquilo. E você tem esses sonhos, né? E sonhos, nem sempre a gente lembra, porque você precisa ter um treinamento para treinar, para lembrar dos seus sonhos. Pode ser uma coisa que passa, mas você sonha todos os dias. São processos mentais, são organizações do cérebro, assim como o Guilherme falou, sabe, as sinapses, é a mecânica do corpo, é a nossa biologia. Então você precisa sonhar para reorganizar as ideias, reorganizar os seus pensamentos, né? E sempre tive bastante sonho, sempre sonhei bastante, sabe? Eu parei de sonhar, teve um tempo que não lembrava mais dos meus sonhos, e depois foi aí que fui procurar questões da projeção astral. Mas os sonhos lúcidos, e vejo dessa forma, os sonhos lúcidos eles vieram para mim de uma forma, de uma forma espontânea, e eu ficava pensando, meu Deus, eu estou lúcido dentro do meu próprio sonho. E agora, o que que eu vou fazer? Mas era tudo muito fantasia. Tinham muitos aspectos do meu dia a dia, né? Eu estava ali sonhando que estava em uma floresta e daqui a pouco tinha um armário na floresta, não fazia muito sentido. E fui tendo essas experiências e me questionando, mas de onde vem isso? De onde vem esses processos todos? Até que fui morar próximo da Conscienciologia, lá fundada por Valdo Vieira, no caso o CAEC, lá em Foz do Iguaçu, sem saber que existia Conscienciologia. Eu só estudava, comecei a estudar sobre o assunto e depois descobri que a Conscienciologia ficava a 1 quilômetro da minha casa, pertinho. E aí comecei a estudar essas questões de sonho lúcido e projeção astral. E, ao meu ver, o que tive no, em, em todo esse processo de aprendizado foram experiências de sonho lúcido, até o momento que tive a minha primeira projeção astral, né? Experiências incríveis, de voo, de tudo mais, só que muito dotadas de fantasias, de ilusões, a mente criando processos, tal, 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 tal. E nem sempre essa questão dos sonhos lúcidos serem apenas sonhos cerebrais que estão ali acontecendo, tem uma mistura. Você pode ter os três. Na minha visão, você pode ter os três. Um processo onírico do dia a dia, um processo onírico lúcido e um processo de desdobramento, ou seja, viagem astral misturada com todo esse universo, né? Um exemplo disso foi quando comecei a ter as primeiras experiências de voo. Experiências de voo. Como assim? Aí acho que aí os espectadores vão se identificar um pouco com isso, de que você está ali deitado, daqui a pouco você tem aquele solavanco, né? Aquela sensação de falsa queda. E nesse processo de sensação de falsa queda, muitas vezes eu estava sonhando que estava voando, e muitas vezes lúcido, voando, lúcido, sensação de falsa queda. E aí, lembrando dessas experiências, tendo essas experiências, eu comecei a me perguntar, mas será que é algo mais? Será que é algo mais? Será que é só isso? Será que eu só tô numa experiência cerebral, lúcida? E muitas vezes, quer dizer, uma vez aconteceu uma coisa interessante, que foi eu sentado aqui e comecei a ter esses devaneios, comecei a entrar em estado hipnagógico. E nesses devaneios, nesses pensamentos de contas que tinha para pagar, de imagens que apareciam, comecei a sentir que eu estava flutuando, flutuando e voando. Voando, que eu estava voando, 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 assim, experiências muito diferentes. Normalmente minhas experiências elas são muito ligadas à floresta, aos seres da natureza. Então, voando, voando, e no meio do voo, eu acordei. Eu despertei a consciência. E eu despertei a consciência, eu estava voando dentro do meu quarto. Então, eu não estava voando no plano espiritual que dizemos aqui, que permeia o nosso plano físico, que você pode acessar os mesmos materiais que existem aqui no plano físico, nesse plano espiritual, pelo menos nos níveis mais baixos. E, e aí, nessas experiências, eu fiquei lúcido, né? Então, o que que eu vejo como sonho lúcido? É essa ideia de você estar em um sonho,
em processos de fantasia e de ilusão e estar consciente dentro desse seu processo pessoal, né, de acordo com a sua vivência, com o seu estudo, com a sua bagagem, lúcido dentro desses processos mentais e, e aí caracterizaria um sonho lúcido. Um sonho lúcido. E só que muita gente tem muito dito sonho lúcido, mas muito real, no sentido de que as coisas são iguais ao plano físico, né? Você tem uma porta aqui, você disse que teve um sonho lúcido, e no seu sonho lúcido você passou pela mesma porta que tinha no plano físico. Nesses processos, eu já colocaria como viagem espiritual. Só que tem vários tipos de experiências extrafísicas, de viagem astral, né? Você pode, como falei, sair ali, chegar ao ponto de dormir e ver a sua porta, mas não ter sentido toda a saída, que seria uma projeção clássica. Você pode simplesmente ah, despertou e viu a porta, né? E aí ficaria mais difícil para a pessoa que teve essa experiência perceber os nuances, os detalhes de toda a projeção astral, de como ela funciona, do mecanismo do corpo físico, da anatomia do corpo espiritual. Só fui descobrir, ou pelo menos para mim mesmo, né? Isso é autopesquisa, importante colocar isso, é autopesquisa, é desenvolvimento pessoal, a gente aprende uns com os outros, mas é sempre você que tem experiência, é você que vai lidar com isso, com essa bomba de informações que cai sobre nós. E aí, numa dessas experiências de coisas muito voltadas com a minha mente, com sonhos lúcidos e tudo mais, eu tive uma projeção clássica. Como assim? Isso foi espontânea. Eu estava deitado na rede, saí do corpo, saí mesmo, energias acontecendo. Eu comecei a flutuar em cima da rede, flutuar em cima da rede, vi meu corpo físico, vi tudo igual como é aqui no físico, e comecei a ouvir que tinha gente na cozinha da minha casa. Tinha gente na cozinha da minha casa, e eu, aquela euforia, aquela emoção, meu Deus, existe vida após a morte, meu Deus, existe vida após a morte, fiquei com aquela emoção toda, comecei a flutuar, e vi o pessoal na cozinha mexendo nas panelas. Isso assim, eu semi-transparente, não que você em corpo astral você seja semi-transparente, são várias frequências e você pode inclusive em determinadas experiências sentir que é duro que nem pedra, como aqui no plano físico. Mas às vezes estava semi-transparente, a visão estava meio preto e branco, porque a percepção que eu tinha no momento, até pelo meu desequilíbrio e falta de treinamento para a primeira experiência, assim, ficou preto e branca. Olhei para trás e vi o meu corpo físico. Foi um momento lindo, foi um momento impressionante para mim. Vendo o corpo físico, e as sensações de uma projeção astral são muito fortes, elas são muito reais. Você consegue interagir com o ambiente. Você consegue, inclusive, se tem uma pessoa em vigília ali acordada, você consegue, inclusive, como já fiz algumas vezes, induzir pensamentos. E aí a gente poderia entrar até numa questão de ética, de cosmoética, né, como a Conscienciologia coloca, de induzir pensamentos nessa pessoa, como já fiz algumas vezes, de forma limpa, saudável, em uma pessoa que está acordada. E depois, conversar com essa pessoa, depois de eu voltar da experiência extrafísica, e conversar com essa pessoa e ela dizer que, nossa, realmente, eu sonhei, eu estava pensando nisso, eu estava pensando nisso, que eu tinha colocado na cabeça da pessoa. Isso são experimentos, e eu sou muito fã de experimentos, eu gosto de fazer muitos experimentos. Acho que assim como o Alexei colocou, acho que foi o Alexei, de você ir num local, chegar lá e ver uma coisa que você não sabia que estava lá. E em viagem astral você foi lá e constatou que estava lá. Isso são, inclusive, é, é algo que a gente tem que fazer. Eu sinto que temos que fazer. Claro, cada um sente o que deve ser feito, mas sinto que esses momentos de comprovação são muito importantes para nos mostrar um panorama, que nem sempre as coisas são só cerebrais, são só aqui da nossa consciência, permeiam o nosso cérebro, que são do cotidianos e banais. Ah, tive um sonho ali e tal. Não é bem assim. Com o estudo, com a prática da projeção astral, aí no Espiritismo vai ser desdobramento mediúnico, tem vários nomes para isso. Você vê que é um mundo que se descortina, são informações novas, não é uma coisa que eu vi com a minha visão periférica, então eu sonhei com isso. Não é assim, a projeção ela é uma coisa real, concreta. Você consegue fazer experimentos, você consegue comprovar. Imagino que meus amigos aqui tenham muitas experiências desse tipo, né? E vai acontecendo. Quantos minutos eu tenho ainda? Eu não consegui ver aqui.
Muito bom. Tá acabando. Tá acabando. Muito bom. E aí eu entro num ponto interessante que eu acho que vai dar pra gente conversar bastante, que é o seguinte, é, tem como você sair de uma projeção astral, de um sonho lúcido, desmanchar aquelas imagens mentais e adentrar numa experiência extrafísica real, né? Como assim? Eu lembro que eu li um livro, se não me engano, é Sonhos Lúcidos, do Michael Talbot, e tem mais dois autores. Foi um livro que realmente me fez entender bastante sobre o assunto. E é um livro simples, bem didático, assim, bem recreativo, tem ilustrações, é um livro engraçado até, mas por estarmos condicionados à questão de sonho lúcido, de coisa cerebral, de materialismo e tudo mais, eu trouxe uma bagagem muito de sonho lúcido, de ceticismo, uma coisa muito assim, cabeça. E lendo esse livro, eu tive uma experiência que foram 2 horas fora do corpo físico. Hoje entendo que foi fora do corpo físico, mas na primeira hora foi inteira de onirismos, lúcido. Inteira de onirismos, lúcido, viajando, pensando que estava em um lugar. Aí eu comecei, não, isso aqui é Foz do Iguaçu. Oh, olha o Mufato ali. Ih, fez propaganda para o Mufato agora. Supermercado que tem lá no Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Olha, aquele ali é o Mufato. Ué, e aí comecei a entender que, na verdade, não era um sonho. Inclusive, no início da experiência, tinham portas, tinham janelas que passavam, uma coisa assim meio distorcida, que seria a ideia de um sonho lúcido, mas eu estava fora do corpo e viajando, fora do corpo físico, viajando, mas lúcido. Mas não conseguia controlar direito, sabe? Não conseguia me movimentar direito e tal. Quando eu despertei que, meu Deus, isso aqui é uma experiência extrafísica. Eu estou fora do meu corpo físico, olha ali os lugares, tá, olha as pessoas. Tinha até um parque de diversões que eu nem sabia que estava lá, e que depois eu vi que estava lá, porque eu vi sobrevoando a cidade. Então, tem como você desmanchar essas ideias, e Ô, aí Daniel, entrar no sonho lúcido. Pode ir.